Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu hoje quero contar para vocês a história mais maluca que vocês já ouviram. Na verdade, é possivelmente a história mais maluca que já contaram. Calma, eu sei que vocês estão pensando, que nada, eu já ouvi muitas histórias malucas. Eu mesmo já contei muitas histórias malucas. Mas essa história, realmente, ela é muito maluca. Trata-se da Epopeia de Gilgamesh, que, na verdade, é a história literária mais antiga que o mundo conhece. É a história de um povo mesopotâmico. É a história dos suméricos. É assim, ela é bem longa, ela é bem complicada, então eu vou tentar resumi-la bastante. Mas assim, ela é bem maluca mesmo. Ela é descrita em várias tábuas de argila. E são 300 versos em 12 tábuas. Na verdade, são 30 mil plaquetas de argila, que são mais ou menos 1.200 textos diferentes. E esses 1.200 textos diferentes, eles eram bastante famosos, até que no ano 612 a.C., ou seja, ele do ano 3000 a.C., 612 a.C., ele foi bastante contado, então ele foi bastante famoso. No Vale de Uruk, ele teve um incêndio e ele desapareceu. Ele ficou 48 séculos sumido e ele apareceu novamente. Então, assim, é uma história bem complexa, bem maluca mesmo. Eu vou contar para vocês e lá no final nós conversamos novamente. Vocês vão falar assim, nossa, histórias malucas assim só na Bíblia. Eu estou falando da Bíblia aqui porque vocês verão que tem muita semelhança com algumas histórias bíblicas, tá bom? Então vamos conversar? Eu vou tentar resumir bastante e conversar sobre essa história bem maluca que é a Epopeia de Gilgamesh. Bom, eu quero apenas falar sobre os personagens, só sobre as personagens da Epopeia de Gilgamesh. Claro, o principal deles é o Gilgamesh. Gilgamesh era filho da deusa Nisum. Na verdade, a deusa Nisum ela era uma deusa e uma rainha deusa. Ele também era filho do deus Sol. Mas ele foi criado lá nos primórdios por uma rainha deusa, que era o Ururu. Então ele era um herói, né? Ele era um herói na mitologia mesopotâmica. Se ele era um herói, ele não podia ser morto ele não poderia ser morto por causas naturais. Ele seria morto por um assassinato, coisas desse nível. E ele foi um rei, não descrito na epopeia, como um rei extremamente autoritário. Ele não é descrito como alguém bom, viu, gente? Ele se orgulhava de ser alguém autoritário. Ele assassinava crianças, roubava mulheres, ele era alguém extremamente autoritário, ele escravizava. Só que, além disso, ele era alguém extremamente inteligente, forte e bonito. Tá? Ele raptava filhas e filhos dos mesopotâmios, ele escravizava e ele queria fazer sempre grandes obras para a sua própria glória. E o que os mesopotâmios fizeram? Né? Os mesopotâmios se reuniam e foram nos deuses. Falaram assim, deuses, o que está acontecendo? Olha esse Gilgamesh aí. Esse Gilgamesh só quer lascar a gente, né? Olha só está nos escravizando. E o que eles chegaram? Fizeram uma reunião entre os deuses, e os deuses todos chegaram à conclusão que, realmente, esse Gilgamesh só está oprimindo os humanos. E chegaram em quem? Na Ururu. Falou assim, Ururu, olha só, esse deus, esse humano, meio deus, esse herói que você criou, olha só o seu filho, o que ele está fazendo aí? E o que a Ururu fez? A Ururu criou um ser chamado Enkidu, tão poderoso, tão forte, tão maravilhoso quanto o Gilgamesh. Só que ele não colocou o Enkidu para enfrentar o Gilgamesh. Ele colocou o Enkidu em um local chamado Jardim do Edim. Olha só, Jardim do Edim. E colocou ele lá para viver com os animais. Ele era alguém extremamente puro, que convivia com os animais. Ele também era alguém belo, forte, puro. E ficou lá nesse lugar.
em um determinado momento, se precisasse, se o Gilgamesh realmente estivesse saindo dos limites, eles se enfrentariam. Mas, claro, em um momento, quando o Gilgamesh não tinha mais jeito, eles se enfrentaram. E lutaram durante 7 dias, 7 noites. Olha só, o 7, símbolo bastante emblemático no mundo antigo. E eles, depois, bastante cansados, viram que nenhum ia vencer o outro. Eles eram perfeitos, os dois. E o que eles fizeram? Viraram amigos. E depois que eles viraram amigos, eles passaram a fazer aventuras em todos os cantos da Mesopotâmia, buscando assassinar monstros, animais mitológicos, e viraram os melhores amigos. E no meio disso aparece uma outra personagem, que é a deusa Ishtar. Lembra da Ishtar? A Ishtar, para os mesopotâmicos, ela era a deusa do amor, e ela se apaixona por Gilgamesh. A Ishtar, uma deusa, obviamente, não aceitaria ser rejeitada por um mero herói. E ela, não aceitando ser rejeitada, o que ela fez? Ela voltou para a casa dos deuses, chegando lá e relatou aos deuses. Chegou e disse: ô deuses, sabe o Enkidu? Ele não só não venceu o Gilgamesh, e ainda ficou amiguinho dele. E o que eles estão fazendo? Eles pegaram, saíram aí pela Mesopotâmia toda, estão se divertindo, tomando vinho e matando um monte de monstros aí. O que vocês vão fazer? Hein? Aí o que acontece? Os deuses enviaram um animal mitológico, um touro, com a pele revestida de metal e com os chifres venenosos, né, para matar o Gilgamesh. E o que acontece? Tanto o Gilgamesh quanto o Enkidu, os dois eram amigos, né? Eles lutaram contra este touro, eles venceram este touro. Entretanto, o Enkidu foi ferido pelos chifres do touro. E lembra-se que ele era venenoso? O Enkidu, ele falece. E o Gilgamesh para pensar. Ele chora, ele entra em um profundo desespero. Ele para pensar o seguinte: ele percebe que o seu poder, ele é um poder destrutivo. O seu poder, ele só traz destruição. Que todo o seu poder, até hoje, ele só tinha trazido destruição. Que todo o seu poder, ele não poderia trazer o seu amigo que ele amava. E o que ele faz? Ele sai da Mesopotâmia, e ele busca, ele vai atrás de sacerdotes, ele vai atrás de pessoas que possam lhe ajudar a trazer o seu amigo de volta. E ele vai conversando com um, com o outro, e descobre que se ele fosse namorado dos deuses, ele poderia ter a possibilidade de trazer seu amigo de volta. E ele descobre que existe um portal para ir à morada dos deuses. Ele descobre uma coisa legal, que quem é a guardiã desse portal é quem? Ishtar. Mas aí ele passa por vários animais mitológicos, que é legal que muitos desses animais mitológicos são os mesmos que estão lá na mitologia grega, para vocês verem que existe uma similaridade cultural, uma proximidade cultural. Ele sobe várias escadarias e, no final das contas, ele consegue chegar para conversar com esses deuses. Os deuses falam para o Gilgamesh que é possível que haja a cura para a morte, que tem um homem que possivelmente tenha a solução para a morte. Eles contam toda uma história que existia um tempo em que os homens viviam no palácio dos deuses. Era um tempo que os homens viviam milhares de anos e que existiam nesse local que eles poderiam comer do fruto da árvore da vida. Já ouviram essa história, né? Que eles poderiam comer do fruto da árvore da vida. E que eles compartilhavam coisas com os deuses. Só que aí, os homens começaram a ficar muito arrogantes. E quando eles começaram a ficar muito arrogantes, os deuses chegaram em um casal, falou para eles o seguinte, falou:
seguinte para esse casal. Pegou o que era mais justo, né? Este casal falou assim, constrói um barco e pega um casal de cada espécie e nós vamos fazer um dilúvio e vamos destruir todas as pessoas da terra. E os deuses fizeram isso, destruíram todas as pessoas da terra, e este casal possivelmente ainda tem um fruto da árvore da vida. A árvore da vida não existe mais, mas possivelmente eles ainda têm um fruto da eternidade. E o que o Gilgamesh fez? Ele foi atrás deste casal que teria ainda o fruto da árvore da vida. Chegando lá, o casal, né, o Senhor, disse para ele o seguinte, olha, eu tenho apenas um fruto da árvore da vida. Só que eu joguei no fundo de um oceano. E o oceano é infinito e ele suga toda a vida. Tudo que tocar lá irá morrer. Tem duas versões, tá? Um fala que era tudo que tocasse irá morrer, e o outro diz que era no fundo de um lago, que era cheio de espinhos. Mas enfim, nas duas versões o Gilgamesh vai chegar lá. Nenhuma versão diz que um barqueiro leva, nos duas diz que o barqueiro leva, só que um diz que ele pula com um pedaço, com uma pedra para o fundo desse local que era cheio de espinhos e consegue pegar esse fruto. Uns falam que é um fruto, outros falam que é uma flor, né? Umas versões dizem que é um fruto, outra interpreta como uma flor. Só que outra versão diz que ele chegou lá e sugava toda a vida, então ele fez uma armadura com esqueletos de animais mortos, e ele conseguiu, enfim, ele pegou esse fruto e voltou. Ele voltou com esse barqueiro e ele quis tomar água. Ele estava muito cansado. E ele começou a dormir. E quando ele começou a dormir, veio uma serpente. E essa serpente veio e fez o quê? Comeu o fruto. Ou a flor, né? Veio e comeu o fruto da árvore da vida. E ele ficou desolado, porque essa serpente, ela já estava condenada à eternidade. E o barqueiro disse a ele, falou, olha, Gilgamesh, a nós, seres humanos, nós temos só uma vida. Nós somos condenados a vivermos apenas uma vez. E você tem que apenas viver uma vez e lembrar da sua vida. Por exemplo, o seu amigo, você não vai encontrá-lo mais em vida. Você tem apenas que relembrar, ter apenas boas lembranças dos momentos que vocês viveram juntos. E ele voltou, né, para Uruk e descreve dessa forma lá na epopeia de Gilgamesh. Eu vou colocar ali para vocês o texto todo, é grande, tá? Mas quem quiser ler, pode ler. E ele pega e começa a escrever nas pedras das muralhas a história do rei Gilgamesh de Uruk, tá? Então, assim, essa é a primeira obra literária que se tem notícia. E eu sempre brinco que o ser humano começou a escrever literatura da forma mais maluca possível, da forma mais imaginativa possível. E vocês podem notar que tem muitas coisas que fazem parte da nossa cultura. Vocês podem notar que o ambiente cultural que nós conhecemos é muito próximo dessa primeira obra literária que se tem notícia. Lá dos Sumérios, o primeiro povo babilônico.